Graça e paz, tudo bem? Você sabe quais foram as 12 casas que Jesus entrou durante o seu ministério aqui na Terra e que foram registradas nos 4 evangelhos? Pois bem, recentemente gravei o vídeo parte um, falando sobre 7 casas a qual Jesus entrou e o que Jesus fez dentro de cada uma delas. E hoje, nesse vídeo, nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre as outras 5 casas. Lembrando que teve uma dessas casas, e que nós vamos falar nesse vídeo, a qual Jesus foi levado à força. Isso mesmo, Jesus ele foi levado à força para dentro dessa casa. E nós vamos entender no decorrer desse vídeo. Se você ainda não assistiu a parte um, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário o link para você poder ir lá e assistir essa primeira parte, porque é muito importante, porque lá nesse primeiro vídeo eu falo qual o propósito, né? Quais foram os propósitos que Jesus tinha ao poder adentrar em cada uma daquelas casas. Então é fundamental que você assista a parte um e que depois você venha aqui e assista essa parte 2, a continuação desse vídeo. Amém? Se você ainda não é cadastrado, não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, ativar também o sininho, dar o seu like. É extremamente importante que você faça isso para que o YouTube possa recomendar novos vídeos assim que a gente for publicando aqui no canal para você, tá bom? Lembrando que nós estamos numa meta de batermos até o final do mês de março a marca de 1.000 inscritos. Então eu conto com você para a gente poder continuar propagando o Evangelho e a palavra de Deus. Amém? Então, tomando por base de que você já assistiu a primeira parte desse vídeo, já entende que quando Jesus ele entrava dentro de um lar, dentro de uma casa, primeiro ele via qual era a necessidade daquele lá, o que é que aquele lá estava precisando, o que é que estava em falta dentro daquela casa, e Jesus ele entrava e preenchia, né, aquela necessidade, ele trazia aquela necessidade para dentro daquele lá. Então nós vamos falar sobre a oitava casa que Jesus entrou. Sim, a oitava casa que Jesus entrou foi a casa de Zaqueu. Quem nunca ouviu falar deste homem, não é verdade? Zaqueu era aquele homem baixinho, né, que ele apenas queria ver Jesus. Ele não queria conversar com Jesus, ele não queria tocar em Jesus, ele não queria receber um milagre, uma bênção da parte do mestre. Ele queria apenas ver aquele homem que ele tanto ouvia falar, relatos que ele ouvia de que Jesus curava, de que Jesus fazia isso, que fazia aquilo outro, e ele queria apenas ver Jesus. Então a Bíblia diz que ele sobe numa figueira brava, porque por causa da sua pequenez, por causa da sua baixa estatura, ele sobe nessa figueira para tão somente poder ver Jesus passar. Só que Jesus tinha um plano extraordinário na vida daquele homem. Jesus não queria apenas que Zaqueu visse ele passar, mas Jesus queria entrar na casa daquele homem, porque ele sabia uma necessidade que estava faltando dentro daquele lar, que era o que? Jesus precisava salvar aquele homem. Jesus precisava levar salvação para dentro do lar, para dentro da casa de Zaqueu. Nos próximos dias eu vou estar aqui gravando um vídeo falando melhor sobre a vida de Zaqueu. Muitos pregadores não falam, mas Zaqueu ele era um homem que conhecia a palavra de Deus. Sim, ele conhecia, tá bom? Ele era um judeu, era um publicano, um cobrador de impostos e que foi criado dentro da lei de Deus, que Deus deu a Moisés. Então ele era conhecedor da palavra de Deus, porém ele se desviou durante a sua jornada. E no próximo vídeo eu vou trazer mais detalhes acerca da vida de Zaqueu. E se você quer receber esse vídeo em primeira mão, eu vou também deixar aqui na descrição e no primeiro comentário um link do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? É um grupo fechado onde você vai cadastrar o seu WhatsApp para você poder receber nossos estudos escritos, estudos em vídeos como esse e vários outros materiais de apoio bíblico e cristão para que você possa crescer e se fortalecer mais e mais na presença de Deus. Amém? A nona casa que Jesus entrou foi uma casa no cenáculo, onde Jesus ele gostaria de passar a Páscoa juntamente com os seus discípulos. E aqui eu preciso ler um versículo rapidamente para você poder entender. Está lá em Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 10.
que diz assim, ó, Jesus ele chama Pedro e João e diz para eles poderem preparar a casa. Jesus diz assim, ó, e quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos, tá bom? Jesus, ele chama os seus discípulos, Pedro e João, e fala, vai e prepara, né? Vai até um local, uma casa, onde nós vamos passar a Páscoa. Jesus estava prestes a morrer, eram os seus últimos momentos de vida, e ele desejava ter comunhão juntamente com os seus discípulos. E por que não tem o nome do dono dessa casa? Porque essa casa pode ser a sua casa, sim. Essa casa pode ser a sua casa, onde Jesus quer entrar e ter comunhão com você, ter relacionamento com você. Basta apenas você abrir a porta da tua casa, da tua vida e deixar Jesus entrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus glorificado no céu, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer ter comunhão com você. A 10ª casa que Jesus entrou foi a casa de Caifás. Essa eu vou precisar ler para você um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 26, versículos 57 e o 59, que diz assim, e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Então a 10ª casa que Jesus, na verdade, ele foi levado, ele foi arrastado por aqueles que o prenderam no jardim do Getsêmani. Ou seja, na verdade, Jesus se deixou ser levado, porque era preciso ele passar por este processo. Mas essa 10ª casa, a casa de Caifás, Jesus ele foi levado para ser julgado. Porém, era preciso que Jesus entrasse nessa casa para poder passar por todo esse processo, morresse na cruz do Calvário e ao 3º dia ressuscitasse, e por amor de mim e por amor de você. Mas o que nós aprendemos com essa casa é que nos dias atuais, muitas e muitas e muitas casas têm sido casas de julgamento. Quantas pessoas se reúnem dentro de suas casas para poder fazer fofoca, disse-me disse, levantar falso testemunho contra o irmão da igreja, contra o pastor da igreja, contra os obreiros da igreja. Quantas pessoas se reúnem após o culto para poderem fazer tudo isso? Tá entendendo? Não permita que a sua casa seja uma casa de julgamento. Não permita que alguém se reúna dentro da tua casa para poder falar mal de um irmão, de uma irmã, para poder criticar, para poder levantar falso testemunho. Não permita que a sua casa seja como a casa de Caifás, aonde todo mundo, repare bem, os escribas, os sacerdotes, né, o sumo sacerdote, os fariseus, todo o conselho, já estava todo mundo lá reunido, só esperando Jesus entrar para poder julgar, para poder levantar falso testemunho contra ele. Então, fique esperto, não deixe que a sua casa seja uma casa de julgamento. Amém? A 11ª casa foi uma casa na cidade de Emaús, aonde após a ressurreição de Jesus, 2 discípulos ainda assim saíram da cidade de Jerusalém, foram de volta para sua casa, de volta para os seus lares, e pegaram a estrada em direção a essa cidade.
e a Bíblia diz que Jesus apareceu para eles no meio do caminho e foi caminhando e conversando com eles. Porém, eles não perceberam que aquele homem era Jesus. Eles só perceberam quando eles chegaram na sua casa e convidou Jesus, sem ainda saber que era o mestre, para poder repousar juntamente com eles. E ali na hora do partir do pão, na hora de tomar o cálice juntamente com eles, Jesus deu-lhes a visão espiritual. Jesus abriu a visão daqueles dois discípulos e então eles puderam ver e enxergar que aquele homem que veio no caminho juntamente com eles era o próprio Jesus Cristo glorificado e ressuscitado. Ou seja, se na tua casa hoje precisa de visão espiritual, Jesus ele quer entrar na sua casa, ele não quer no meio do caminho, mas ele quer dentro da tua casa, junto, tendo comunhão contigo, abrir os seus olhos espirituais, te dar visão de águia, visão dos altos céus para você ir mais longe, mais avante em nome de Jesus. A 12ª casa que Jesus entrou foi uma casa onde todos os seus discípulos estavam reunidos, trancados, escondidos e com medo. Isso mesmo, após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam sendo acusados de terem roubado o corpo de Jesus e por isso eles precisaram se esconder dentro de uma casa. E a palavra de Deus vai nos relatar que Jesus ele entra nessa casa e Jesus aparece para eles e ali Tomé, aquele que duvidava, aquele que não cria que Jesus tinha ressuscitado, Jesus mostra suas mãos, mostra os seus pés para Tomé e diz: olha, pode me tocar. Veja aqui que eu realmente ressuscitei. E aí Tomé, ele vai crer. E Jesus ele vai dizer: olha, porque você viste, você creu. Mas bem-aventurado todo aquele que não viu, mas creu. Ou seja, Jesus ele entra naquela casa para poder renovar a fé daqueles discípulos que estavam ali com medo, escondidos por causa da perseguição. E Jesus entra dentro daquela casa e renova-lhes a fé. E no dia de hoje, se você precisa ter a sua fé renovada, Jesus ele entra na tua casa, entra no meio da tua parentela para poder renovar a sua fé, para poder renovar as suas forças e para que você possa continuar na caminhada, prosseguindo firme e avante naquele propósito que Deus tem contigo, rumo à nova Canaã. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a segunda parte desse vídeo sobre as 12 casas que Jesus entrou e que estão registrados nos 4 evangelhos, tá? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Espero que você tenha gostado, que você tenha refletido sobre cada uma dessas casas, o que Jesus fez, o que aconteceu, a transformação que ocorreu dentro de cada uma dessas casas. E eu te faço uma pergunta: o que é que a tua casa precisa no dia de hoje? O que é que a tua família precisa no dia de hoje? Jesus, ele pode e ele vai suprir todas as tuas necessidades. Amém? Creia nessa palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, no grupo da família e vamos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aqui é o pastor Robson Silva do projeto Eu Sigo Jesus. E lembre-se de alguma coisa: eu sigo a Jesus e você.